Caríssimo Monsenhor Ronaldo, cura desta catedral, querido diácono Robson, que daqui a pouco, daqui a alguns dias, Padre Robson, nosso querido colaborador, vigário aqui desta comunidade paroquial de Santo Antônio, queridos irmãos e irmãs reunidos em torno do altar da Eucaristia, nós estamos nesse chamado tempo comum e nós estamos fazendo uma caminhada de fé, estamos experimentando de Jesus Cristo como nós podemos viver a graça e o amor nele. Hoje nós celebramos também a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês, e este momento é oportuno também, diácono Robson, para dirigir algumas palavras a ele. Então peço licença à comunidade, para que a gente possa dirigir algumas palavras para nosso querido diácono, mas também que cabe a cada um de nós, comunidade reunida. Celebrar hoje também a missa votiva do Sagrado Coração é pedir a cada um de nós um coração como o de Jesus. A nossa missão de presbíteros, ela tem que estar enraizada em Jesus Cristo. Por isso, é importante nós pedirmos um coração igual ao dele. Durante a minha caminhada, eu celebrei minha primeira missa na festa do Sagrado Coração de Jesus. E daquele dia em diante, todos os dias, eu peço na manhã, eu tenho lá uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, e eu peço, coloco a mão no coração de Jesus, e a providência de Deus, o coração de Jesus está saltado para fora, para nos indicar que precisamos um coração igual ao dele. Então peço constantemente um coração como o de Jesus, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que acolhe. Então os evangelhos podem nos direcionar como nós, de fato, podemos ter um coração como o de Jesus. Como ele vai dizer, um coração manso e humilde. Então a primeira perspectiva do coração de Jesus, como ele vai mesmo dizer, é ter um coração manso. Quando a gente fala de mansidão, a gente acha que ser manso é uma pessoa quieta, tranquila. Não é nessa perspectiva de Jesus. Jesus, de fato, não foi esta pessoa. Quando precisou, por exemplo, ir lá dar chicotada na mesa dos cambistas, ele o fez. Mas o fez tudo por amor. O amor não é sinalizado como uma perspectiva somente romântica, mas o amor também é sinalizado em todas as ações de Jesus, inclusive neste momento em que eu citei. Mansidão é a capacidade de se colocar na graça de Deus. E a humildade é o gesto daqueles que caminham sabendo que Deus é tudo na sua vida. Há muitas situações na nossa vida em que nós precisamos precisamos recorrer sempre à graça de Deus. Isso é ser humilde. Quando nós achamos que nós podemos e conseguimos tudo por nossa força própria, aí caímos na desgraça. Precisamos sempre reconhecer que nós somos pequenos e Deus é grande em nossa vida. Por isso, a humildade no caminho presbiteral é essencial. Aprender com o outro. Durante o início do meu ministério, eu sempre se coloquei alguém como aprendiz. E até hoje eu estou aprendendo com os presbíteros, com a comunidade, com o povo de Deus. Mas no início do ministério, eu perguntava muito para os sacerdotes. Lembro que Monsenhor Ronaldo, na ocasião, já poucos meses de padre, ele me dava orientações, por exemplo, como atender o povo de Deus, e me auxilia até hoje. Porque se a gente não aprender com aqueles que estão há mais tempo, e a gente achar que a gente sabe tudo, a gente conhece tudo, então diante disso a gente precisa saber aprender, saber conhecer. Então isso é muito importante, querido diácono, aprender. Você tem um grande mestre aí, o Monsenhor Ronaldo, e a comunidade também, que pode ajudá-lo nesse início desta missão. Então diante disso, a palavra de Deus,
ela vem a esse encontro. Como nós podemos de fato aprender com Jesus? Nós estamos ouvindo o capítulo 16 de Mateus, um belíssimo trecho do Evangelho, muito pertinente para essa celebração. Para que eu possa falar deste momento, eu queria falar um pouquinho da perspectiva do Evangelho de Mateus e assim trazer também o momento que o diácono Robson está vivendo. O Evangelho de Mateus, ele é dividido em 5 partes. Até porque Mateus quer mostrar que Jesus é o novo Moisés, ou até mesmo maior do que Moisés, porque ele não é simplesmente um profeta, é o nosso Senhor. Então, como Moisés, pela tradição dos judeus, havia escrito os livros da lei, os 5 livros da lei, o Pentateuco, Jesus vem fazer esta caminhada pelo olhar de Mateus, através de 5 momentos. O primeiro momento foi o Sermão das Bem-aventuranças, capítulo 4, 5 e 6 de Mateus. Jesus subiu a montanha com os discípulos e lá ele fez o seu projeto de vida. Ele pronunciou as bem-aventuranças. Também nós precisamos subir a montanha com Jesus e aprender dele o nosso projeto. O sacerdote em si, ele não tem o seu projeto de vida. O seu projeto é o projeto de Jesus, é o projeto da igreja. Quando eu fui ordenado, não tinha consciência de que ia para o seminário. Eu não sei para que aonde Deus possa me colocar daqui a algum tempo. O projeto nosso é o projeto de Jesus, é o projeto da igreja. Então, se colocar diante do projeto de Deus, né, ser obediente a este projeto. Esse é o primeiro momento de Jesus. Pronunciando as bem-aventuranças, ele vai falar do seu projeto para o povo de Deus. O segundo momento, Jesus desce a missão. Jesus desce para a missão e lá ele vai pronunciar os chamados discursos da missão. Ele vai fazer recomendações aos seus discípulos. Vai dizer, olha, quando você se colocar a caminho, não leve sandálias nem túnicas, apenas aquilo que é essencial para a sua vida. O essencial, diácono, para a nossa vida é a graça de Deus, né? Podemos ter de fato tudo, mas se não tivermos a graça de Deus, o reconhecimento de Deus é tudo em nossa vida, de fato não temos nada. Eu conheço muitas pessoas que durante o início do meu ministério, conheci uma senhorinha uma vez de uma pequena comunidade que trabalhava, morava em um barraquinho. Quando eu cheguei na casa dela, tinha uma xícara de arroz e um pouquinho de café. E ela dizia, padre, parece que eu não tenho nada, porque de fato não tenho um alimento para mim e para os meus netos que estão aqui, mas eu tenho tudo, porque Deus é a minha força. E de fato uma pessoa muito alegre, muito entusiasmada. Mas também, nesse mesmo contexto, eu fui visitar uma senhora. Morava em uma grande mansão, na sua casa tinha 20 funcionários. E ela dizia assim, o oposto daquela senhora. Olha, eu tenho tudo, já viajei para o mundo todo. Tenho 20 funcionários na minha casa. Tenho o que eu quero, mas não sou feliz. Porque de fato aquela pessoa não havia encontrado Jesus Cristo. Não tinha encontrado a fé. Portanto, o essencial, como diz aquele livro pequeno, né, do pequeno, o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos nossos olhos. Podemos correr ao encontro de tantas coisas, mas se não encontrarmos o essencial, que é Cristo, Ele que nos dá a felicidade plena, de fato não encontraremos nada. No terceiro momento, Jesus faz o discurso das parábolas. Jesus, para que todos possam fazer parte do reino de Deus, Ele fala em parábolas, em palavras simples. O sacerdote precisa acertar o coração. Então, muitas vezes, podemos correr o risco de que falar teologuês, mas que não possa correr ao coração de muitos. Papa Francisco tem alertado os sacerdotes nesse sentido.
falar palavras certas dirigidas ao coração do povo, palavras que edificam, palavras que iluminam, falar da fé, falar daquilo que é essencial. Então, os discursos de Jesus das parábolas mostram que Jesus queria acolher a todos, falar a todos. Então esta é uma perspectiva importantíssima diante da missão de Jesus. O quarto discurso de Jesus é a partir do discurso do pão, é os discursos da vida. Este evangelho que nós ouvimos hoje, antes de Jesus se entregar à missão, ele vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Seguir Jesus implicava uma decisão. A palavra decidir significa romper, cortar. Nossa vida ela é feita de decisão. À medida que o Robson decidiu um dia, há anos atrás, ele deixar o mundo do seu trabalho, já estava quase formado, e o dia que ele resolveu deixar o seu trabalho, o seu projeto de vida, para viver o projeto de Jesus, ele já havia decidido. Agora, essa decisão vai se complementar na sua vida. E nossa vida ainda, a cada momento, ela é vivida de decisões. Precisamos fazer escolhas. E que o Robson possa fazer escolhas na graça de Deus. E por isso Jesus vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a mim mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus, ele age na liberdade. Por isso ele vai dizer: se alguém quer me seguir. Jesus não obriga a ninguém. Jesus não obrigou o Robson a ser sacerdote. Jesus, ele fez uma proposta. E diante dessa proposta, o Robson sentiu esse entusiasmar pela palavra de Deus. Esse entusiasmo que já se deu durante a sua adolescência, de acolher o chamado primeiro à vida religiosa, a buscar Jesus Cristo nosso Senhor. Então isso se consolida nesse final de semana. Mas não é o fim, é o início de uma missão, de um projeto de vida, que é o projeto de Jesus para cada um de nós. Então Jesus vai dizer àquelas pessoas que estavam à multidão, porque na época seguir Jesus Cristo realmente implicava deixar alguma coisa. Uma pessoa que na época, nesse contexto, queria seguir Jesus, tinha que deixar sua casa. As pessoas já não o acolhiam, os judeus não aceitavam alguém ser de fato cristão, seguir Jesus Cristo como Messias. As pessoas de fato não aceitavam mais o seu convívio. E por isso Jesus vai dizer: se alguém perde sua vida por mim, ou seja, deixa o seu projeto por mim, de fato esta pessoa encontra o projeto autêntico. De fato, se nós deixamos os nossos achismos, o nosso eu, para o projeto de Jesus, de fato nós vamos encontrar a graça de Deus. Há muitas pessoas querendo ser felizes, mas de modo errôneo. A felicidade se dá em Cristo Jesus. Quando nós procuramos a felicidade no outro, em uma pessoa, em uma realização, de fato vamos frustrar-nos. A nossa felicidade está em Deus. Quem pede a sua vida, ou seja, quem quer a sua felicidade em Deus, de fato esta pessoa encontra. Hoje é uma cultura de uma falsa felicidade. Se nós formos nas livrarias, nós vamos encontrar pessoas falando, livros falando de felicidade, de diversas temáticas. Mas a felicidade está na palavra de Deus. A felicidade é de fato encontrar-se com o Mestre e segui-lo. Não é algo a ser alcançado, mas algo a ser vivido agora. Portanto, para o nosso diácono Robson, nosso futuro padre, para que ele possa viver cada vez mais o projeto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.